pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na Educação de Jovens e Adultos, na EJA. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu também vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou usando uma blusa branca com algumas flores aqui do lado e estou no estúdio da Multirio. Nesse estúdio colorido. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. E o assunto da aula de hoje? O tema da aula de hoje está escrito lá no quadro. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já ouviu falar em ECA? Já ouviu falar nesse estatuto? Eu aproveito até para te perguntar, você sabe o que é lei? Sabe me dizer por que as leis são importantes? Para começar, a gente já vai logo falando sobre isso. As leis são importantes porque impactam diretamente na nossa vida. São as leis que nos ajudam a entender o que são direitos, o que são deveres. São importantes para a cidadania. As leis são muito relevantes porque nos ajudam a ter uma sociedade mais justa, mais democrática. Já pensou em tudo isso? Pois é, então nós vamos falar sobre isso. O nosso país tem a Constituição, que é uma lei maior. E a partir da Constituição é que outras leis foram criadas, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos entender como surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu vou apresentar para vocês um pedaço da nossa Constituição, um artigo, para você refletir. Vamos lá. Constituição Federal, em seu artigo 227. Constituição Federal, em seu artigo 227, expõe: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988, para regulamentar esse artigo que acabamos de ler. O Estatuto garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los. Organizações voltadas para essas questões das crianças e dos adolescentes se uniram e mobilizaram a sociedade em prol dessas questões. E foi aí que no Congresso Nacional, muitas crianças e adolescentes levaram muitas assinaturas solicitando que leis fossem criadas para que essas crianças tivessem direitos. Olha só que interessante! Você sabia que o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha surgido dessa forma? Pois é, esse documento assegura direitos e deveres às crianças e também aos adolescentes e reconhece que essa etapa da vida é de fundamental importância para o desenvolvimento. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Crianças são considerados até 12 anos incompletos
e os adolescentes de 12 a 18 anos. Olha que interessante. Viu como é importante conhecer a lei? Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina dever do Estado, da família e da sociedade assegurados alguns direitos, como, por exemplo, educação pública, prioridade e proteção no atendimento de emergências, certidão de nascimento, matrícula na escola, sabia disso? Proteção contra o trabalho infantil, proteção contra a violência sexual e proteção também contra os maus tratos. Nossa, tudo isso está na lei. Vamos continuar para compreender um pouco mais sobre essa lei. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direitos à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O ECA, ele aborda nesse artigo direitos fundamentais para crianças e também para adolescentes. Nesse artigo fala sobre direito à vida, direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura. Tudo isso está nesse artigo. Vamos entender um pouco mais sobre essa lei. Olha lá. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltado à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observando o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse artigo prevê um atendimento prioritário para crianças e adolescentes. Então, por exemplo, se acontece um incêndio, se acontece alguma situação emergencial, crianças e adolescentes têm prioridade no sistema de saúde. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Casos de suspeita de maus tratos a crianças ou adolescentes devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão ligado à Prefeitura, mas que é composto por pessoas da comunidade. Você sabia disso? E ele serve justamente para acompanhar os direitos das crianças e dos adolescentes, fazer com que esses direitos sejam assegurados. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Menores de 14 anos de idade só podem trabalhar se for em condições de contrato referentes à lei da aprendizagem,
como aprendiz. Olha só que interessante. Pais, mães ou responsáveis possuem papel fundamental no desenvolvimento da criança ou adolescente, por meio da orientação, respeito, assistência e promoção de condições dignas. Os responsáveis têm a obrigação, têm o dever de realizar matrícula das crianças e dos adolescentes na escola e também tem a obrigatoriedade, ou melhor, o dever de fazer o registro de nascimento e proporcionar um ambiente familiar que seja saudável. Olha quanta responsabilidade, não é mesmo? Agora vamos entender um pouco melhor sobre o Conselho Tutelar. Olha lá. Conselho Tutelar desempenha função estratégica, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Agora, eu trouxe para você analisar comigo duas situações, onde a gente vai poder colocar em prática o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. É possível que essas situações que eu vou apresentar para você até já tenha visto por aí, mas você vai saber como solucioná-la através da lei. Como fazer quando são encontrados adolescentes em bailes e boates, especialmente consumindo bebidas alcoólicas. A repressão é contra o proprietário do estabelecimento. Mas se você vê uma situação como essa, é importante que você comunique o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar irá até o local, verificar a situação e também vai fazer com que aquelas crianças ou adolescentes se retirem daquele estabelecimento e vão comunicar aos responsáveis para que possam buscar as crianças. Uma mulher que obteve a guarda de um adolescente, um sobrinho, terá direito a algum tipo de licença no trabalho? A trabalhadora que adota ou obtém a guarda de um adolescente até 18 anos de idade tem direito à licença maternidade. Sabia disso? Pois é assegurado o período de 120 dias da licença e esse período é remunerado. E tudo isso para que os laços afetivos entre o adotado e o responsável fiquem mais fortes. Olha que importante, a lei pensou em cada detalhe, não é mesmo? Você sabia que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para a nossa sociedade vários avanços? Realmente, várias situações foram melhoradas em relação à situação da criança e do adolescente. A gente pode falar aí sobre a redução de mortes de crianças até 1 ano de idade. Pois é, crianças até 1 ano de idade tinham uma mortalidade muito alta. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso diminuiu, porque passou a ser dado mais importância, mais direitos à saúde, no atendimento à gestante, no atendimento ao parto, ao pós-parto. Olha só, muitas coisas foram melhoradas por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais crianças e adolescentes também estão matriculados na escola. Por quê? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar fez valer a lei e acompanha e exige as vagas que são direitos das crianças e dos adolescentes. Ter essa lei assegura às crianças e os adolescentes vários direitos que antes não eram reconhecidos. Olha só a importância. A gente precisa reconhecer que crianças e adolescentes têm direitos e deveres. E é uma necessidade ter todos os cuidados especiais para que elas se desenvolvam. E trabalhar esse assunto na EJA é importante porque eu acredito que a maioria dos estudantes da EJA tenham sob seus cuidados crianças e adolescentes, não é mesmo?
Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado de tudo que nós falamos aqui. Que muito do que nós falamos, como exemplos, como os artigos, sejam refletidos por você e até com a sua família também. Em resumo, nós falamos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falamos como essa lei foi criada e falamos que ela assegura direitos e deveres às crianças e aos adolescentes. Depois, nós lemos alguns artigos da lei e ressaltamos a importância da proteção à criança e do adolescente. Também observamos a importância do papel dos pais, da sociedade. Falamos também sobre a importância de ter essa lei por conta da faixa etária dessas crianças e desses adolescentes, por estarem em um período de pleno desenvolvimento. Ressaltamos a importância do Conselho Tutelar, que ele assegura o cumprimento da lei. E, por fim, nós apresentamos situações que podem acontecer com frequência e embasamos toda essa reflexão para a solução dessas situações na lei. Ah, mas está faltando uma coisa para a gente finalizar essa aula. Vamos dar uma olhada no nosso desafio? Você acredita que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei importante? Por quê? Reflita sobre situações do cotidiano que constituem violações aos direitos das crianças e adolescentes e situações que demonstram garantias aos direitos de crianças e adolescentes. É isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você converse com o seu professor, com a sua professora a respeito desse assunto. Eu fico por aqui. Não perca a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!